Boa tarde, sejam bem-vindas. Hoje a nossa aula é de literatura infantil. Nós começamos a semana passada a trabalhar a biblioteca escolar, né? A sua importância, o papel que ela tem na formação do leitor e o papel do bibliotecário nesse processo, né? As escolas de educação infantil, muitas não possuem bibliotecas específicas. Nas salas de aula existem cantinhos de leitura, então a gente não tem o bibliotecário, quem faz esse processo de intervenção é a própria professora, né? Então é preciso que essa professora, quando vá trabalhar a leitura, que ela mude a dinâmica, que ela explore, né, outros ambientes da escola para marcar que não é mais uma atividade só da escola, é um momento importante, é um momento diferente, tem que ser um momento prazeroso, né? Agora, a gente vai trabalhar com as bibliotecas propriamente ditas, né? A gente vai começar a trabalhar esse conceito da biblioteca. Então, o que a gente precisa ter numa biblioteca? A primeira coisa, né, que é importante para todo mundo é o aspecto visual da biblioteca. Ela tem que ser convidativa, ela tem que ser clara, arejada, tá em ordem, né? Ter um aspecto que te convide a entrar e ficar dentro da biblioteca. Ninguém gosta de um lugar escuro, abafado e cheirando a mofo, né, para ficar. Uma confusão de livros, uma montoeira de coisas. Não, a biblioteca é um lugar claro, arejado, colorido, principalmente na educação infantil, né? Que atrai a criança, que ela sinta prazer em ir naquele ambiente, né? Esse é o primeiro passo para a criança começar a se interessar pela biblioteca e, consequentemente, pela leitura, porque é um lugar onde ela vai se sentir bem, né? Para isso, a gente precisa pensar no mobiliário dessa educação infantil, né? Dessa biblioteca infantil. Como fazer esse local ser agradável para as crianças? Então a gente precisa ter cantos diferentes, porque dentro da biblioteca a gente pode ter atividades diferentes. Se a biblioteca não for grande o suficiente para ter espaços diferenciados, eu já vou explicar, ela precisa ter esse material à disposição para que a bibliotecária ou a professora, quando for usar o local, consiga remanejar o mobiliário da biblioteca de acordo com a atividade que ela vai utilizar. Vocês vão entender isso agora. Se eu vou levar as crianças só para ler, né? Então eu posso ter na biblioteca, para as crianças lerem, puffs. Sabe aqueles puffs que eu chamo puff espera, que é aquele puff redondão que a criança senta e dá uma afundada, que é bem gostoso de ficar? É um lugar que a criança vai adorar se aconchegar para mexer com o livro, né? É um lugar que te convida a deitar lá, ficar bem confortável para ler, né? Então essa é uma grande opção para se ter na biblioteca. Outra opção para as crianças, nós estamos falando de educação infantil, né? Então, para crianças pequenas, são aquelas poltroninhas infantis que também são confortáveis, que também conseguem fazer a criança sentar e ficar confortável para ler, né? Então, é um espaço diferente, onde a criança só vai ler. Então, é preciso ter um cantinho. Se não tiver o puff, vocês vão ver no texto, né? Ou sofazinhos, um tapete que esteja bem limpo, né? Porque nesse caso é preciso tomar cuidado com a higienização do local por causa de alergia das crianças, principalmente se você vai pôr elas sentadas no chão, por exemplo, num tapete, rodeados de almofadas, onde elas possam sentar e deitar nessas almofadas. Isso precisa ter um cuidado bem específico na limpeza, na asepsia, para que não cause alergia em ninguém, né? A gente não quer ninguém com crise de bronquite, crise de asma ou com alergia porque ficou ali no pó, né?
Então, esse é o local para ela ler, né? Para ela ficar aconchegada e se sentir confortável para ler. Para quando ela vai fazer um trabalho, né, que envolva o livro e um desenho, uma pintura, um trabalho manual que pode ser feito na biblioteca, né? Então a gente contou uma história, vamos supor que a gente contou a história do João e Maria. E elas vão construir uma maquete da casinha do João e Maria, que elas vão amar fazer. Então essa biblioteca, adianta eu ter só puff, tapete e almofadão, por exemplo? Não. O que eu preciso? De mesas e cadeiras que sejam adequadas para essas crianças sentarem, para que essas mesas e cadeiras possam se agrupar, para que elas possam sentar em grupos, né, para fazer esse trabalho manual. Então, a gente precisa ter superfícies onde elas consigam pintar, desenhar, né? Eu contei uma história e vou dar guache para elas pintarem o desenho do que mais chamou a atenção delas no livro. Então, eu preciso que tenha uma superfície onde elas possam sentar, né, ficar direito para desenhar. Por que elas não podem fazer isso no chão? O chão é frio, né? Então, vai ter época do ano que você não vai poder pôr. Depois ele tem todo o piso, né? Normalmente tem o rejunte, o papel não fica direitinho. Mas a gente pode pôr no EVA. Uma criança que escreve um pouquinho mais forte, ela vai furar, né, naqueles tatames de EVA, a gente já vai ver eles. Ela pode furar o papel ali também, não vai resolver. Então, cada atividade, ela demanda um espaço específico. Nesse caso, é importante que ela tenha mesa e cadeira para sentar confortável, manter a postura, né, para poder pintar, desenhar, fazer uma maquete, enfim, fazer o trabalho que for necessário ali. Mas também existem atividades que a gente pode fazer a leitura numa rodinha, né, que eles possam deitar no chão, sim. Então a gente tem duas opções. O colchonete, aqueles colchonetes que em muitas escolas até a gente usa para as crianças dormirem, né? Que ele é revestido de um tecido plástico, um plástico grosso, que facilita muito a higienização, né? Então você pode deixar eles empilhadinhos e antes de utilizar, passa o paninho, né? Acabou de utilizar, passa o paninho, guarda, porque aí a pano com álcool, bonitinho, porque a higienização fica feita e as crianças podem usar sem perigo. Além dos colchonetes para que se fiquem deitados, para a gente fazer uma rodinha, né, para trabalhar com as crianças, existem os tatames de EVA, né, aqueles que se encaixam, como a gente tem lá na sala de recurso, lembra? Que a gente foi? Aqueles tatames de EVA, eles são grossos, né, confortáveis para se sentar, tanto no verão quanto no inverno, não tem problema, você pode utilizar eles bem fácil, e eles também são de fácil manutenção e higienização. Então é um material bem adequado para esse tipo de atividade na biblioteca, né? Com relação à localização dos livros, obviamente que eu não posso ter as prateleiras normais de uma biblioteca, que são prateleiras, são aquelas estantes de ferro altas. Por quê? Porque os alunos na parte de cima eles não vão conseguir pegar. Mas eu posso ter na parte de baixo os livros que eles alcançam e na parte de cima livros para as crianças maiores. Pode, né? Numa escola grande, onde você só tem uma biblioteca, ok. Numa escola de educação infantil, é preferível que se cerre essas prateleiras na metade para que ela fique só baixinha, para que você não suba a atenção dele enchendo de livros, porque ela fica menos acolhedora, ela fica mais assustadora. Então, quanto mais acolhedora for a biblioteca, mais a criança vai querer ficar. Então, quanto mais colorida forem essas prateleiras e na altura que essa criança consiga olhar, pegar, escolher, manusear os livros, né?
porque é assim que ela vai ter interesse. Ela vai pegar ali o livro, vai olhar a capa, né? O desenho da capa, e isso é que chama a atenção da criança. Então as prateleiras precisam ficar na altura delas para que elas consigam ter autonomia para ir pegar. Obviamente que tem momentos em que o professor vai dirigir a aula na biblioteca e ele vai contar a história, ou a bibliotecária vai contar a história. Então ela vai pré-selecionar o livro e já vai estar com o livro lá. Mas é necessário que os meninos também tenham um momento em que eles possam explorar o espaço da biblioteca e procurar os livros que lhes chamem a atenção, né? E aí, dentro de cada faixa etária, né, porque você vai direcionar, quando você vai à biblioteca, você direciona para onde que eles possam pegar os livros, cada um vai ler a sua história, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Até a gente já viu esse quesito, né, de crianças menores, são livros sem nenhuma escrita, com figuras grandes, são histórias muito simples de serem lidas, porque lembrem-se que quando a gente fala de leitura na educação infantil, a gente não está falando de decodificar as letras, né? A gente está falando de interpretar imagens também. Então, quando a criança lê um livro, se ela olhou lá a história do patinho feio, ela viu o patinho na água chorando, se ela falar que o patinho tá triste, ela tá lendo a história, ela tá interpretando aquilo ali. Então, para as crianças pequenas, menores, os livros sem texto. Para as crianças um pouquinho maiores da educação infantil, os livros podem ter até textos curtinhos. Elas podem saber ou não ler, né? Mas elas vão conseguir interpretar as imagens e construir a história. E a professora, posteriormente, pode fazer a contação de história para elas também, sem problema nenhum, né? Então, é preciso adequar. Tem alguns lugares, né, algumas escolas, que como não tem esse espaço disponível, ela tem na sala de aula o seu cantinho da leitura. Ou são painéis com bolsões e os livros ficam encaixados ali, né? Em alguns lugares são caixas de leitura, né? Caixas que a professora encapa com capricho e os livros ficam lá dentro para as crianças manusearem. O meu maior problema com as caixas é que no manuseio, né, invariavelmente os livros vão acabar amassando, porque por mais que a criança aprenda a tomar cuidado, na hora de pegar, na pressa de pegar, então pode rasgar um livro, pode amassar. A caixa eu não acho adequado para o manuseio do aluno. A professora ela pode ter a caixa sim, então a hora que ela vai utilizar, ela pega aquela caixa enfeitada, bonita, põe na mesa, né? E aí ela distribui, ela pode juntar as mesas das crianças, distribuir os livros ali e as crianças rodam em volta das mesas, né? Procurando o livro que mais lhe agrade. É uma maneira mais segura do manuseio do livro ficar em melhores condições por mais tempo, né? Evita o problema de estragar o livro. Então, a caixa, ela pode existir? Pode. Eu só não acho adequado que as crianças manuseiem dentro dessa caixa, principalmente as menores, porque elas vão acabar estragando os livros. Então, a caixa pode existir? Pode. A professora tem a caixa lá bonitinha, então as crianças já sabem que a hora que ela pega a caixa, que é a hora da historinha, e aí ela distribui os livros, não um para cada um. Ela pode colocar em cima da mesa e cada um ir lá e escolher o seu, né? Então, também é uma forma de se trabalhar, ok? E na biblioteca, se ela pode também ser uma brinquedoteca, né? Em alguns lugares, algumas escolas têm, o espaço tem a dupla função, né? Então, se for uma brinquedoteca, é preciso que esses brinquedos fiquem guardados em armários,
né? Armários coloridos, bonitos, que chamem a atenção, mas que no momento da biblioteca, esses brinquedos não fiquem expostos, porque senão vai desviar a atenção da criança, né? A criança vai querer brincar. Então ela precisa saber, se não consegue armário fechado, então que se tenha aquelas cortininhas que a gente puxa e tampa a estante da brinquedoteca. É uma maneira de você isolar a brinquedoteca na hora da biblioteca, e a mesma coisa para a brinquedoteca. Quando vai usar a brinquedoteca, você corre a cortininha, tampa os livros, e aí eles vão ficar só com os brinquedos, porque aí você consegue delimitar os espaços. Não tem problema eles estarem no mesmo local, desde que você consiga delimitar o uso. Brinquedoteca na brinquedoteca, biblioteca na hora da biblioteca, né? Para que as crianças saibam qual é a função de cada espaço ali dentro dessa sala, ok? E uma coisa que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe é sobre o acervo da biblioteca da educação infantil, porque ela tem que ser um acervo específico. Então, se eu tenho lá crianças de 0 a 5 anos na minha escola, eu preciso ter livros que atinjam essa faixa etária. Então, não adianta eu querer ter livros bonitos, com gravura, mas que tem uma montoeira de texto, que a história é grande, porque esse livro não é adequado para essa faixa etária. Então, eu preciso ter na biblioteca livros de acordo com a minha faixa etária. Eu preciso ter livros que chamem a atenção, que sejam coloridos. Então, eu sei que os livros são bastante caros, né? Não é uma coisa assim que dá para comprar de muito, mas investir em livros de melhor qualidade garantem uma durabilidade um pouco maior, né? Para essas crianças manusearem, para tudo. É todo um trabalho que tem que ser feito com a criança antes de ela mexer no livro, para ela aprender como abrir esse livro, né? Que ela não pode segurar pela página, que ela não pode comer e mexer no livro para não sujar. Tem todo um processo de fala, de construção de um esquema para que se use o livro de história, né? E não precisa ser chato esse momento. Ao contrário, você pode fazer com uma brincadeira, né? De uma forma, com um teatrinho de fantoche, né? Contando o cuidado que eles precisam ter para cuidar desses livros. Então, os livros eles podem ser organizados, né? De acordo com a faixa etária, de acordo com temas, de acordo com coleções, né? Preferencialmente os livros na educação infantil, porque nas bibliotecas para adultos, por exemplo, ou para pré-adolescentes, os livros ficam todos de lado e a gente vê só a lombada, o nome do livro ali do ladinho, né? Na educação infantil é importante que os livros fiquem assim, ó, de frente, para que a criança veja a capa. A capa, para eles, é o que vai despertar a atenção, é o que vai chamar a atenção. Então, essa capa tem que ser atraente, tem que ser colorida, né? Tem que chamar a atenção do público a que ela se destina. Porque senão o livro vai ficar parado lá Se eu encapar, pegar 2 livros iguaizinhos, um eu encapo com um papel azul, né, liso, que não consegue ver a capa, e o outro eu deixo ali com a capa bonitinho, né? Qual vocês acham que as crianças vão procurar? Qual vocês acham que elas vão ter interesse em ler? Né? Normalmente, elas vão pegar que a capa mais lhes atrair, e normalmente é o que tem o desenho. Então, isso tudo tem que ser levado em conta quando vocês vão fazer, junto na escolinha, a aquisição do acervo da biblioteca ou do seu cantinho de leitura na sala de aula.
Outra coisa que é bem importante, né, é até fundamental para despertar o interesse, é antes de começar a montar, né, conhecer o gosto da criança. Porque de repente a gente adulto olha ali uma coisa e acha bacana, acha que eles vão gostar e eles não dão a menor bola. Né? E eles gostam de uma coisa completamente diferente. Então conheça o seu público. Conheça com quem, principalmente quando a gente vai fazer cantinho na sala de aula, né, o cantinho da leitura, conheça o seu público. Né? Mesmo que normalmente nas escolas particulares você peça para a criança trazer o livro, esse peça ele pode vir com uma sugestão, né? Para que a gente não tenha livros repetidos, para que a gente tenha livros que sejam realmente do interesse e da faixa etária daquelas crianças, certo? Então, sobre a biblioteca escolar é isso, ela é um espaço bastante importante, a gente precisa estimular o uso da biblioteca, a gente precisa estimular a contação de história, né? O momento da leitura, que eles manuseiem, que eles vejam esses livros, porque a gente só vai conseguir construir leitores se nós dermos oportunidade para ele conhecer e gostar dos livros na primeira infância, ou seja, na creche e na pré-escola, ok? Um beijo e até quarta-feira.